te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. De joelhos eu vou me derramar, buscar a tua face. Hoje eu quero somente adorar, entregar por inteiro. Eu sei que com adoração o céu vai se abrir e a glória de Deus sobre nós como chuva vai cair. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me encharcar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher. De joelhos eu vou me derramar, buscar a tua face. Hoje eu quero somente adorar, me entregar por inteiro. Eu sei que com adoração o céu vai se abrir e a glória de Deus sobre nós como chuva vai cair. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me encharcar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher. Senhor, eu sei, não sou perfeito,
A tua graça eu não mereço, eu reconheço o meu pecar e venho aqui me derramar. Não posso mais viver sem tua proteção, me sentir vazio o meu coração, eu não posso te perder. Vem, Senhor, preciso me encher. Me encher da tua graça, me encher do teu amor. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me enxergar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher, mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Eu quero me enxergar, eu quero me envolver. Debaixo dessa chuva eu não posso me conter. Eu vou me derramar para me encher. De joelhos eu vou me derramar, buscar a tua face. Muito bem, agora são 8 horas e 24 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos faturar, a gente já volta já, tá bom? Rádio Extremo Sul. Rádio Extremo Sul. Já conhece a maquininha de cartões do Sicoob? Quem é cooperado usa. Com ela, você tem menos despesas e mais lucro. A Cipag não cobra adesão. As taxas estão entre as menores do mercado. E o melhor, você participa dos resultados que a maquininha gera para a sua cooperativa. De padaria a barbearia, a Cipag é o melhor negócio para todo tipo de negócio. Peça a sua Cipag na cooperativa. Cipag, a máquina de cartões das cooperativas brasileiras. 8h25. Conectados pela Palavra. Conectados pela Palavra. Apresentação Naamã Falcão. Rádio Extremo Sul. Muito bem, agora são 8 horas e 26 minutos. Nós estamos hoje em um hiper mega bate-papo, onde nós estamos falando um pouco mais sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, a gente vai saber um pouquinho mais sobre este assunto tão relevante, que vai trazer conhecimento e também vai esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas em relação ao suicídio. Este Setembro Amarelo é igual nós temos o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama, Setembro Azul, Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Temos também o Dezembro Vermelho, que é a combate à AIDS. Temos o Janeiro Branco, que é o combate à depressão, e por aí vai. Então, neste mês estamos comemorando não só o mês do aniversário do programa, como também comemorando aí e também o combate ao suicídio. E quem vai abordar para a gente melhor vai ser o nosso irmão Fabrício Neto, onde ele é especialista em gestão em saúde mental. Estará trazendo aí este assunto tão relevante para a nossa sociedade, você que está me escutando neste momento. Fabrício, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Fala para nós o que é o Setembro Amarelo. Bom dia, meu amigo, irmão Naamã Falcão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Extremo Sul AM 830. Que a paz do Senhor possa estar reinando em cada vida nesta manhã. Bom, o Setembro Amarelo, na verdade, é uma campanha brasileira
de prevenção ao suicídio. E essa campanha foi iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, CVV, do Conselho Federal de Medicina, CFM, e também da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O mês de setembro, na verdade, foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, por iniciativa da International Association for Suicide Prevention. Então, este mês é um mês de conscientização em relação a esta questão. Muito bem. Qual é a origem da cor amarela? Bom, assim como outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, nós temos aí o setembro amarelo. Mas sempre as pessoas perguntam, por que setembro amarelo? Qual a origem desta cor? Bom, a cor dessa campanha foi adotada justamente por causa da história que a inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo, um Mustang 68, restaurado e pintado pelo próprio Mike. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. Os pais de Mike, Dale M. e Darlene M., iniciaram a campanha do Programa de Prevenção do Suicídio, Fita Amarela ou Yellow Ribbon, em inglês. Muito bem. Fabrício, tivemos uma palestra muito relevante na última sexta-feira ali na Congregação do Cristo Redentor, onde antecedeu ali a festa dos adolescentes. Você acha qual foi a contribuição que o senhor, através dessa palestra, deu para aqueles adolescentes ali naquele dia? Bom, em relação à palestra, eu quero parabenizar aos adolescentes e jovens da Assembleia de Deus do bairro Cristo Redentor, que compareceram em massa. Nós tivemos um público muito bom ali, e nós tratamos não apenas do suicídio, mas também da automutilação, que é um outro problema que está assolando os nossos jovens, sobretudo. Eu digo toda a sociedade de um modo geral, mas nossos adolescentes e jovens são justamente o público mais vulnerável, né? Sim. Sobretudo a adolescência, porque é justamente a fase de transição, quando não se é criança nem adulto, e é uma fase de conflitos emocionais, e é justamente um momento difícil na fase de todo ser humano. Então, nós tratamos sobre essa temática, e eu gostaria até de relatar um testemunho de uma jovem. Ela falou comigo ontem o seguinte: oi, Fabrício, boa tarde, a paz. Estou escrevendo essa mensagem para te dizer que a sua palestra na sexta foi uma bênção para mim de uma forma especial. Só criei coragem agora para falar para você que eu sofro com a depressão por um tempo. Tomo remédio e passo por várias crises de ansiedade. Meus pais não sabem, somente minha mãe, de forma bem superficial. E por isso estou sempre sozinha. A minha vida sempre foi assim, só eu e Deus. Tenho pensamentos de tirar minha própria vida. Mas como uma menina cristã que cresceu na igreja, sei que não posso fazer isso, mas vontade não falta. Repete aí, ela é da igreja, né? Ela é evangélica. Isso é interessante. Ela não era de uma outra igreja, né? Sim, mas é evangélica. Sim, é evangélica. Como que o senhor... Pode terminar aqui que eu vou ter E aí ela continuou dizendo o seguinte: minha mutilação é diferente de algumas pessoas. A história é longa, mas eu só estou te dizendo isso porque a sua palestra, a palavra que você leva é de suma importância. Continue assim, porque eu tenho certeza que várias pessoas irão se identificar como eu me identifiquei. Eu fiquei muito feliz com isso ontem, comentei até com o nosso presidente da UMAD, o presbítero Asa, grande abraço, que está fazendo um excelente trabalho na frente da UMAD, juntamente com o psicólogo Asa também, que é uma pessoa que tem se levantado aí. A Camila Piontek também. E tem sido uma bênção, ele e outros, né, que têm contribuído também para trazer esclarecimentos a essa juventude. E assim, para mim foi muito bom, eu fiquei muito feliz, porque é um resultado positivo, e nós, às vezes, ficamos muito presos nas quatro paredes, e nós muitas vezes estamos aí preocupados com os louvores, com a explanação da palavra, que é o mais importante na igreja, mas nós também não podemos ficar isentos dessa situação. Nós precisamos observar, tem gente morrendo ao nosso lado todos os dias, e a gente tem que colocar uma coisa em prática, que é a empatia. O que é a empatia? A empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, é nós enxergarmos a vida na perspectiva do outro, né? Sim. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos ter o que nós chamamos de empatia.
E aí nós conseguimos enxergar os problemas que estão à nossa volta. Isso é interessante que o senhor falou, que a moça é da igreja. Há pessoas que acham que a depressão, ou a automutilação, ou o suicídio é coisa do diabo. Ou seja, elas estão espiritualizando esta situação. Como o senhor vê? É diabo? Não é? É mental? Olha, Damar, é o seguinte, eu estou escrevendo um livro, o tema é a depressão no contexto eclesiástico, eu falo justamente desta questão, sobre a depressão na igreja, eu utilizo como protótipo o profeta Elias, e aí o que acontece? Tem um capítulo do meu livro que eu gosto muito, que é Combatendo as Ideias Extremistas. Nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Nós não podemos subestimar a ação do adversário, nós não podemos ignorar que, de fato, existem casos espirituais, mas nem todo caso de depressão é espiritual. Eu tenho experiências próprias, eu já orei por pessoas depressivas, já houve manifestação de demônios e em outros casos não houve. Então, dizer que toda depressão é de causa espiritual seria uma fala irresponsável e nós não estamos aqui para dizer isso. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eu costumo dizer que a igreja precisa de um dom chamado discernimento de espíritos. Todas as pessoas que lidam com o trabalho de cura e libertação precisam deste dom. É o dom imprescindível, indispensável, necessário, sobretudo na atualidade. Porque nós temos visto muitas coisas e nós estamos vivendo na era das doenças psicossomáticas. Eu costumo dizer que nós estamos em uma outra transição epidemiológica, porque outrora o que matava eram as doenças infecto-contagiosas, né? Sarampo, rubéola. Com o advento da farmacologia, das vacinas, mudou o quadro, depois começou-se a envelhecer mais, porém com menor qualidade de vida, aí vieram as doenças crônico-degenerativas, como hipertensão e diabetes. Mas hoje nós já estamos praticamente vivendo uma outra transição. O que está matando hoje mais é a depressão e doenças psicossomáticas de um modo geral. E por que o nome psicossomática? Porque é uma doença que atinge o psique, a mente, e o soma, que é o corpo. E quando nós vemos alguns sintomas físicos em problemas psiquiátricos, nós vamos observar o quê? Que é a somatização. O que acontece? Quando a nossa mente ela não consegue combater um sofrimento psíquico ou emocional, ela vai desencadear uma resposta. Quem vai sofrer com esta resposta é o próprio corpo. Por isso, algumas pessoas com quadro de ansiedade apresentam diarreia, pessoas com depressão apresentam dores no corpo. Então, é desta forma. Então, é isso que está acontecendo na atualidade. E a gente precisa estar atento a isso. A depressão, ela está no nosso meio, o suicídio está no nosso meio, os nossos jovens estão se automutilando, nós precisamos saber qual é a causa do problema. Por quê? Porque a automutilação e o suicídio não são a causa, não são o problema de base. Vou dar um exemplo. Se você está com uma febre decorrente de uma inflamação na garganta, não adianta tomar paracetamol, porque você vai aliviar o sintoma da febre, mas o problema de base vai continuar instalado. Então eu preciso tomar medicamento para quê? Para reverter o problema de base. Da mesma forma, é discutir a origem, a causa do problema de base. Então, quando eu começo a entender o que está causando a automutilação do jovem, o que está levando o jovem a tentar o suicídio, aí sim eu posso resolver o problema. Entendeu? E os dados estatísticos são assustadores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E para cada pessoa que comete suicídio, pelo menos 25 tentam o suicídio. Ou seja, a cada 1,6 segundos, uma pessoa tenta o suicídio em todo mundo. E o problema nosso é o seguinte: enquanto nos outros países a situação está diminuindo, está havendo déficit, no Brasil está havendo superávit, ou seja, no Brasil está tendo um aumento avassalador do número de suicídios. Nós estamos na contramão. Então, são dados preocupantes. E como já foi dito sobre a depressão, 90% das pessoas que cometem o suicídio são vítimas de um transtorno psiquiátrico, sobretudo a depressão. Tá? Muito bem. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.819, que foi criada em 2019. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa lei, para que os nossos ouvintes eles aprendam um pouco mais sobre essa lei. A Lei 13.819, ela foi sancionada pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 26 de abril, e é uma lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Nós sabemos que a proposta do SUS é a descentralização das ações de saúde. Então, o que acontece? Hoje, o cidadão, hoje o indivíduo, ele é visto de forma integral. É a visão integral do indivíduo, a visão holística da pessoa. Então, nós temos que abordar a pessoa em todos os âmbitos, né? Então, quando essa lei foi criada, justamente para que nós possamos encontrar a quantidade de casos
E quando nós encontramos os dados estatísticos, os números vão apontar para a gente, aí nós podemos também conseguir entender qual é a origem, qual é a causa desse problema. Então, professores, educadores, pais, profissionais da área de saúde, nós precisamos identificar sinais de alerta, né? Nós temos alguns sinais de alerta, porque o suicídio, ele tem um espectro, né? Em alguns casos, a pessoa comete o suicídio de forma impulsiva, mas em alguns casos, existe o espectro, que é o pensamento. Do pensamento vem a ideação, começam a surgir as ideias, para que venha o planejamento e a ação. Mas algumas pessoas não respeitam esse espectro. Algumas pessoas, de forma impulsiva, tiram a sua própria vida. Então, é algo muito sério, é um assunto que precisa ser tratado com cuidado, com carinho, com responsabilidade e seriedade acima de tudo. Muito bem. Quais os grupos que afetam, né, um risco maior de emitir ou de cometer o suicídio? Bom, alguns grupos eles apresentam um risco maior. Dentre eles nós temos, entre os sexos, as mulheres tentam mais o suicídio, porém os homens, eles cometem mais. Por quê? Porque geralmente o método utilizado pela mulher é um método menos letal, menos fatal. Os homens, quando resolvem tirar a sua própria vida, já estão bem decididos, né? Algumas mulheres, às vezes, tomam muitos medicamentos ou fazem alguma outra coisa. Os homens, geralmente, tentam de forma mais fatal e, geralmente, morrem mesmo. Entre os homens estão os jovens. Porém, nós não podemos descuidar de quem? Dos idosos, porque nessa faixa etária, a letalidade do método usado é maior, né? Então, os idosos, embora cometam menos suicídio que os jovens, e eu estou falando do público masculino, o método utilizado por eles é mais letal. Outra coisa, portadores de transtorno psiquiátrico, em especial a depressão. Nós precisamos tomar muito cuidado como pessoa que tem sofrimento psíquico, que tem sofrimento emocional. Dependentes químicos também, e pacientes com doenças crônicas, sobretudo câncer. Pacientes terminais, pacientes que sabem que não tem mais muito tempo de vida e aí eles querem adiantar. Nós sabemos que a eutanásia no Brasil é crime, não é legal, que é você apressar a morte do paciente, né? Aqui no Brasil não é legal, mas em alguns países, quando a pessoa já está em sofrimento mesmo, como no caso do paciente terminal de câncer, eles adiantam a morte e fazem o que a gente chama de a eutanásia. No Brasil não é legal. Muito bem. Fabrício, vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o bloco comercial, aí nós falando um pouquinho mais sobre esse assunto aí tão relevante, tá bom? 8h40. Atenção aposentados, pensionistas e idosos. Associe-se hoje mesmo à APESBA e lute pelos seus direitos. Orientação previdenciária, assessoria jurídica e muito mais. A APESBA, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Extremo Sul da Bahia. Rua 5 de Outubro, Cidade Baixa, Itamaraju. Telefone 3294-3920. Você que está construindo ou reformando, fique atento nessa informação. A Lima Materiais de Construção mantém o desafio do menor preço. Para pagar menos, basta levar o orçamento de outra loja que a Lima cobre o preço na hora. Tinta acrílica cor ideal 16 litros R$ 39,90. Tinta coral 18 litros R$ 139,90. Na Lima Materiais de Construção você também encontra madeiras, caibros, peças, ripas, tábuas e muito mais. A Lima fica na Praça da Rodoviária 690, fundo da rodoviária. O WhatsApp 99909-3523. Conectados pela palavra. Conectados pela palavra. Apresentação Naman Falcão. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta. Agora são 8h42. Vamos falar um pouquinho da Superameta? Vamos lá? Aí a gente volta falando sobre este assunto aí tão relevante, o Setembro Amarelo, que nós estamos com a prevenção do combate ao suicídio.
Em tempos de crise, você precisa se reinventar e se preparar para conseguir uma tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Por isso, você precisa se capacitar com quem entende do assunto. Venha para a Supera Meta Consultoria e Instrutoria. Prepare-se para os tão cobiçados concursos do momento, PM Bahia e Embasa, com a Supera Meta. A Supera Meta prepara você para o concurso da PM. Aulas de língua portuguesa, redação, matemática e raciocínio lógico e noções de direito. Vagas limitadas. Aulas aos sábados das 14 às 19 horas. Tem dificuldade na leitura? A Supera Meta pode te ajudar. Faça o seu reforço escolar na Supera Meta. Reforço escolar do 3º ao 5º ano, ensino fundamental. Também tem aula de português e matemática para o ensino médio. Supera Meta. Rua Dom Pedro II, 188, bairro de Fátima. WhatsApp 73988337240. Também nós vamos falar agora sobre o aniversário do programa. O programa que pura bênção faz aniversário. Vem aí o primeiro aniversário do programa Conectados pela Palavra. Um programa exclusivo da Assembleia de Deus. Você de Itamaraju e toda a região não pode ficar de fora. Venha para esse grande evento dia 7 de setembro, na Praça da Rodoviária, às 18h30. Programa Conectados pela Palavra. 7 de setembro. É o nosso aniversário. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos voltar ao nosso bate-papo. E aí, na verdade, eu quero já mandar um alô especial para as pessoas que estão nos acompanhando. O Wesley Assis, também o pessoal da Vidrobox ali, né? O nosso amigo Leandro, Patrick Oliveira ligado com a gente aqui, deve ser Sandy. Irmã Maria Cláudia, né? Irmã Claudinha, Fabrício Neto, também Dani da Silva, lá da Shalom Distribuidora de Doces e Supermercado. Um alô especial também para Éricles aí, da Brasileira Encomendas. Tá ligado com a gente aqui, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. O pessoal da Shopping Cell também ligado com a gente aqui, JP, um abraço aí, viu, Jota? Vamos lá, vamos falar, continuar então o nosso bate-papo, Fabrício. Quais os sinais de alerta, né, para as pessoas que estão prestes a cometer um suicídio? Pode ficar à vontade. Olha, nós temos aí o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Você que é pai, você que é mãe e conhece muito bem o comportamento do seu filho, você precisa estar atento a alguma mudança no comportamento deles, porque isso pode ser um sinal de alerta. Preocupação com sua própria morte ou falta de esperança, né, a desesperança. Algumas pessoas começam a expressar algumas ideias ou intenções suicidas, por exemplo, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, não sabendo ele, né, ou ela, que na verdade quem fica morre mais do que quem vai, porque nós chamamos de sobreviventes enlutados, aqueles que ficam, porque são pessoas que sofrem muito, é uma situação muito difícil, muitos não conseguem superar o problema, e a gente pode entender que alguns também chegam a cometer o suicídio, alguns que ficam, né? Então o suicídio também pode levar ao suicídio. Isolamento, né? É um sinal de alerta. Algumas pessoas que são muito comunicativas, que são muito sanguíneas, que conversam bastante, daqui a pouco se isolam, ficam no quarto o tempo todo. Você que é pai, você que é mãe, olhe bem para o seu filho adolescente, observe o que ele está vendo na internet, né? Nós temos algumas séries aí da Netflix, por exemplo, como 13 Reasons Why, que foi aquela série, né? 13 Razões Porquê, que mostra uma jovem que, né, mostrou os porquês, os motivos pelos quais ela chegou a cometer o suicídio. E, infelizmente, há uma divergência de opiniões concernente a esta série, porque algumas pessoas dizem que foi uma série muito boa porque tratou de alguns assuntos relevantes na atualidade, mas a maioria dos críticos diz que é uma série que também incentiva adolescentes a cometer o suicídio. O problema também que a gente fala da automutilação, né? Por exemplo, alguns adolescentes, alguns jovens têm alguns referenciais na internet. Exemplo, a cantora americana Demi Lovato, ela declarou publicamente que se automutilava, né? E em cima do pulso ela colocou uma tatuagem Stay Strong, que significa fique forte, né? E é dado preocupante, porque os jovens olham, se espelham e falam, minha ídola, meu ídolo está cometendo isso, então eu também vou fazer. Isso é complicado. Não é um modismo, tá? De um modo geral, não é um modismo, porque suicídio e depressão vem de tempos bem remotos, até na Bíblia nós vemos essa história como a história do rei Saul, né?
que cometeu suicídio. Então, assim, a automutilação também nós temos ali naquele confronto dos profetas de Baal com Elias, quando eles começaram a se retalhar com facas. É claro que o propósito ali não foi de transferir a sua dor emocional para o físico, mas foi como sacrifício ao Deus Baal, né? E a gente precisa entender isso. Por que as pessoas se automutilam? O que causa isso, né? É justamente querer transferir a dor emocional para o físico, né? Ou seja, o que eu já falei aqui, não consegue suportar aquela dor emocional, e quando eles se cortam, na maioria dos casos, não sentem dor inicialmente. Por quê? Porque é transferência da dor na alma para o físico. A intenção não é suicida, mas é complicado. É um sinal de alerta também a automutilação. Outros fatores: exposição a agrotóxicos, perda de emprego, crises políticas e econômicas. Tem muita gente que consegue sair da crise tranquilamente. Tem gente que perde o emprego e fica tranquilo, né? Discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Isso aqui é muito comum, sobretudo nas escolas, né? O problema do bullying, tem levado muitas pessoas a se isolarem, tem levado muitas pessoas a se automutilarem e, sobretudo, também a se matarem, né? O bullying é um problema seríssimo. Agressões psicológicas ou físicas. Algumas crianças, alguns adolescentes, alguns jovens sofreram traumas na infância, e nós, como cristãos, precisamos entender isso. Nem tudo é espiritual. Nós, muitas vezes, espiritualizamos demais as coisas. Não estou aqui descartando, por favor, entendam-me, o componente espiritual, como eu falei da depressão. A depressão, ela pode ser de origem espiritual e pode ser de origem hereditária, pode ser de origem emocional, mas também tem um detalhe: mesmo sendo de outra origem, pode haver depois a introdução aí de um componente espiritual. Por exemplo, alguém que está com uma depressão de causa emocional ou hereditária, ela pode abrir brecha, ela pode dar legalidade à atuação de demônios. É diferente de já ter um início espiritual. Então, isso aí eu explico muito bem no meu livro, né? Eu mostro alguns problemas de saúde na Bíblia. Eu falo da mulher que ficou 18 anos com a coluna encurvada devido a um espírito de enfermidade, né? O problema de Elias, o problema de Davi, né? Que também tiveram. É importante ressaltar que a depressão é um termo contemporâneo, mas a Bíblia fala do quadro sindrômico. Nós vemos sinais e sintomas característicos da depressão. Outro problema também: sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de autocuidado. Isso é complicado, né? Algumas pessoas começam a se descuidar da própria aparência, não querem mais tomar banho, não querem mais pentear o cabelo, não querem mais fazer a higiene pessoal. Então, os pais precisam estar alerta em relação a isso. Conflitos familiares, perda de um ente querido. Nem todos conseguem superar o luto de forma tranquila. Alguns, né, entram em depressão, e alguns também tentam até tirar a própria vida. A gente tem que observar que cada pessoa tem uma estrutura para receber uma notícia, cada pessoa tem uma estrutura diferente para viver uma crise. Perda de um ente querido, como eu falei, doenças crônicas, dolorosas e ou incapacitantes, como é o caso do câncer. Então, a gente precisa estar atento a essa série de fatores, né? Então, não é uma única causa, é multifatorial, e a gente precisa estar alerta em relação a isso. Muito bem, eu quero mandar aqui um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando, que é a nossa irmã Solange, lá do Pirajá. Inclusive, ela mandou um áudio aqui, deixa-me ver se esse áudio aqui é para mim. Ô, dona Solange, tudo bem com a senhora? Selma também, bom dia. Aqui, esse final 5629, é o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão Namã, muito louvor, bairro Bela Vista, só irmã Dilma do Cristo, da Igreja Pentecostal Milagre pela Fé. Deus abençoe o nosso pessoal do bairro Bela Vista, né? E aí a nossa irmã da Igreja Pentecostal Milagre pela Fé. Ela falou que é a irmã Dilma, misericórdia. Mara da UBS também ligado com a gente. Solange lá do Pirajá soltou a voz. Fala, dona Solange. Bom dia, Namã Falcão. Aí a paz do Senhor para todos, conectado pela palavra com Namã Falcão. E te desejar um lindo e abençoado começo de mês e começo de semana para todos os conectados pela palavra, todos os irmãos de todas as religiões. Um começo de bênção, paz, sucesso e muito livramento. A paz do Senhor para todos. Muito bem, dona Solange. Mandando um alô especial também aqui. Quem é que está mais ligado com a gente aqui? Deixa me ver. Mandou, dona Lucinete também mandou um áudio para a gente. Bom dia, minha irmã. Com Gerson Rufino, um dia de sol. Oi, Namã, bom dia. Ô, Namã, passa aí para mim um louvor com Gerson Rufino, um dia de sol. Vai para você e vai para todos os ouvintes da Rádio Extremo Sul. Deus abençoe, obrigado pela audiência da senhora, tá bom? Vou mandar aqui um alô especial também para Lândia Souza também, para Evelyn lá de Pirajá também, um abraço para você, Evelyn. E aí, vamos continuar então, Fabrício, nosso bate-papo.
Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu gostaria aqui de abrir um espaço caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisa. A questão do suicídio, nós precisamos deixar claro que é necessário que haja vínculos, né? Muitas pessoas perderam vínculos familiares, vínculos com os amigos, vínculos sociais de um modo geral. A perda de vínculos é uma das causas também que tem levado muitas pessoas a cometerem o suicídio. E como eu já falei sobre a empatia, solidariedade também, muito importante, eu costumo dizer que nós estamos vivendo em uma psicose social. O que é isso? Muitas pessoas estão vivendo no seu mundinho fechado, né? Existe um texto muito antigo de John Donne que é "Nenhum homem é uma ilha". E nós precisamos entender que nós não somos ilhas, nós não somos isolados em nós mesmos, nós não podemos viver sozinhos. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos, ele fez questão de criar o homem para relacionar-se com ele. Então nós também precisamos de amigos, nós não podemos ficar sozinhos. Então a questão de vínculos também é um motivo, é um fator que leva também as pessoas a cometer suicídio. Então, pessoal, vamos ter mais empatia, vamos olhar o outro com mais carinho, vamos parar de viver nesse nosso mundinho fechado, nesse nosso eu, nesse nosso egocentrismo, e como se o mundo pudesse acabar em barrancos e nós ficáramos olhando alheios à situação. Nós precisamos olhar o próximo, nós precisamos enxergar o outro, né, na perspectiva dele, que é a empatia que a gente já falou aqui. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os vínculos favorecem aí a questão de as pessoas não cometerem o suicídio. Então, a gente tem que estar atento a isso. Você que é pai, você que é mãe, olhe para o seu filho, diga para ele que você o ama, abrace-o, tá? Esteja sempre do lado dele, diga para ele que ele não está sozinho, que você está junto com ela. Com ele, a gente costuma dizer muito nas redes sociais, estamos juntos, né? Mas será que nós estamos juntos mesmo? Eu costumo dizer que nós temos tantos amigos nas redes sociais, muitos seguidores, na verdade, e não temos amigos. Quando nós temos um problema, nós precisamos de um ombro amigo, não encontramos. Então a gente precisa procurar vínculos. E vínculos nós temos com nossa família, com nossos amigos. Valorize quem está ao seu lado, valorize quem está perto de você. Enxergue essa pessoa que está do seu lado. Ela pode estar pedindo socorro, ela pode estar em alerta e você não esteja enxergando isso. Muito bem, quero mandar um alô especial também aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. O Wellington Pereira, ele diz o seguinte: bom dia, irmão. Manda um alô aqui para os mototaxistas de Itamaraju, Bahia, do ponto 1616. Wesley, Rai, Galego, Wilton e colegas. Deus abençoe a todos vocês aí, tá bem? Tá bom? Aulene também, bom dia, paz do Senhor. Já estou de volta em Itamaraju. Grande abraço, querido Namã, irmãos. Temos um dia cheio da presença de soberano Deus. Amém. Jadelson também, a paz do Senhor. Um alô aí para todos aí, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe para todos vocês. Um alô especial para a nossa irmã Ruth, a nossa irmã Maria, nossa irmã Zilda, nossa irmã Zilma, nossa irmã Conceição, a nossa irmã também Midian da Conceição, Júlia da Conceição. Fabrício, estamos chegando, lembrando para vocês que estão chegando agora, nós estamos falando com o Fabrício, que ele é enfermeiro especialista em gestão e saúde mental, e nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção do combate ao suicídio. Eu gostaria de fazer um ping-pong rápido para o senhor responder com uma ou duas perguntas, uma ou duas palavras, para a gente encerrar o programa de hoje. Como detectar uma pessoa que está doente? Esse é o problema. Alguns são identificados com sinais de alerta, outros são mascarados, né? Aquele povo que está sorrindo o tempo todo, daqui a pouco tira a vida. Esse é o que mais preocupa a gente. Muito bem, que é o camuflado. Camuflado. Muito bem. Como a pessoa deve se tratar? Bom, existe aí acompanhamento, deve haver. A primeira coisa, a pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda, né? Que a causa é preciso fazer acompanhamento psicológico, quem é psicólogo sabe disso, né? Às vezes com psicanalista também. É preciso entender qual é o problema de base, em primeiro lugar, né? Se ele é vítima de depressão, de algum outro transtorno. E a primeira coisa que a pessoa precisa reconhecer é que ela está sofrendo emocionalmente, ela precisa procurar um apoio profissional. Bom, a família da pessoa que está doente, quem ela deve procurar em primeiro lugar? Bom, o pastor ou um psicólogo? Bom, eu acredito que pode-se fazer aí consulta aos dois. Muito bem, pronto. Essa então foi a pergunta de hoje, esse foi a entrevista de hoje com o nosso irmão Fabrício Neto, né, que é enfermeiro especialista em gestão de saúde mental, em saúde mental. Então, estamos indo embora, mas o que me conforta é que se Deus nos der vida e saúde, amanhã nós estaremos juntos novamente. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando que no próximo sábado nós estaremos ali na Praça da Rodoviária com a grande... Contato? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu quero passar meu contato para você que queira
em sua escola, em qualquer instituição aí, uma palestra sobre automutilação e suicídio. Já tenho essa palestra pronta. E nós estamos nessa luta aí, na prevenção ao suicídio, precisando da gente, a sociedade que estiver aí em nossa escuta. O meu contato é 998256521. Repetindo, 998256521. É só nos chamar e a gente pode agendar em uma palestra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau. 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz.